Graças a paz. Boa noite. Agora a gente vai fazer um momento missionário e eu vou passar algumas informações de missões, tanto local, né, aqui no Brasil, quanto transcultural. E aí, no final a gente vai estar orando sobre também. Algumas pesquisas falam que existem uma média de 7 a 8 mil povos não alcançados. A AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, falam que existe um número estimado de 15 mil missionários em contexto transcultural, e o transcultural pode ser aqui no Brasil ou fora. Essa pesquisa ela foi supervisionada também pelo missionário Ronaldo Lidório. Outras fontes de pesquisas também falam que existem cerca de 65 milhões de cristãos no Brasil. E aí é um número que parece que não bate, né? Uma igreja com mais de 60 milhões de cristãos, né, que se dizem professos, com um quantitativo tão pequeno ainda de missionários servindo e sendo apoiados em contexto transcultural. É algo que deve nos chamar a atenção e nos causar constrangimento, né? Porque certamente nós estamos falhando em alguma coisa. Tem também uma missão chamada Missão Horizonte. Ela vai falar que por mês, o cristão costuma ofertar, cada cristão costuma ofertar uma média de R$ 2,50 para missões. Quando se fala em missões transcultural, isso é ainda menor. Esse valor ofertado ainda é menor. E aí, mais uma vez, a gente pode pensar, uma igreja de milhões de cristãos. E que, às vezes, professa, né, e fala que a evangelização deve ser uma primazia, deve ser a prioridade, né, uma das prioridades da igreja. Mas, na prática, infelizmente, nós temos falhado. Existe a gente chama Janela 1040, que ela é conhecida por ter povos não alcançados, e são povos assim, difíceis, porque essa Janela 1040 ela abrange o oeste africano e parte do leste asiático. E dentro dessa região existe a religião muçulmana, hindu e budista também. Então, é um contexto muito difícil. E aí, dentro dessa Janela 1040, 62 países são menos alcançados, 97% são povos não alcançados, não evangelizados, 82% dessa região são de pessoas que são consideradas mais pobres do mundo. No contexto brasileiro ainda, existem os povos minoritários, que nós chamamos, que são, né, conhecidos como os quilombolas, os ribeirinhos, os sertanejos, os ricos dentre os ricos, os pobres dentre os pobres, os imigrantes, os ciganos, os surdos também. Então, o Ronaldo Lidório também fala, dentre desses povos minoritários, que a presença de missionários, especificamente entre o povo indígena, é a mesma de 10 anos atrás. É a mesma de 10 anos atrás. Na minha missão, a gente costuma falar que onde existe um coração sem Cristo, ali é o nosso campo missionário. E quão aquém nós estamos? Porque, às vezes, a gente
terceiriza a responsabilidade, porque a gente não olha para as esferas sociais como campo missionário, porque a gente não olha aonde Deus nos permite estar como campo missionário. Porque a gente não prioriza aquilo que é prioritário. E aí a gente vê, existem inúmeros casos de missionários que passam dificuldades ou que retornam desses campos transculturais por conta de negligência da igreja. E aí esse número, né, de milhões de cristãos brasileiros é uma igreja que arrecada bilhões anualmente. Talvez nem 1% desse valor vai para missões. A gente precisa, de fato, orar ao Senhor e clamar ao Senhor. E nos arrepender da nossa negligência. Da nossa missão. E orar para que Deus queime o nosso coração, o desejo de torná-lo conhecido e adorado por onde nós formos. Vamos orar? Se vocês puderem colocar de pé. Pai, obrigado. Obrigado porque nós somos povo teu. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor interferiu na nossa história. Porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, obrigado, Senhor, pela redenção, pelo perdão dos nossos pecados. Mas eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor gere no nosso coração arrependimento, Deus, e um profundo amor por Ti. Senhor, que nós possamos olhar para os povos não alcançados, que nós possamos olhar para as pessoas que não Te conhecem, Jesus. E nós possamos rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores e que nós possamos atender, Deus, constantemente o Teu chamamento e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Para que outros Te conheçam, para que outros também glorifiquem o Senhor, Deus, porque só Tu és digno, só Tu és digno. Jesus, ó Senhor, olha para esses missionários que estão nesses campos tão difíceis, olha para os missionários que servem também em contexto urbano, em missões urbanas, em missões transculturais, Deus, seja no Brasil ou fora. Eu oro para que o Senhor continue se fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder, enchendo eles, Deus, de profundo amor e perseverança, sabendo que no Senhor, nosso trabalho não é em vão. Eu oro para que o Senhor desperte a igreja no Brasil, Deus, para investir em missões, para investir, Deus, em missionários, sejam locais ou transculturais, sobretudo para que cada um, Deus, chame essa responsabilidade para si e olhe as esferas da sociedade também como campo missionário, como
um privilégio, Deus, e oportunidade de poder falar de Ti, Deus, de te tornar conhecido. Senhor, obrigada, Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou, obrigado porque o Senhor também nos confiou a missão, e nós sabemos que o Senhor é que nos capacita, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor quem provê todo o necessário também, Deus, para que nós possamos viver a Tua vontade, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós queremos fazer parte, Deus, nós queremos fazer parte, Pai, da proclamação e da expansão do Teu reino, Jesus. Amém. Agora eu queria chamar o pastor Roberto. Graça e paz, queridos. Nós temos o privilégio hoje, a honra e uma grande alegria em termos aqui o pastor Tarcísio, que também é pastor da 7ª Igreja Presbiteriana, aqui de Montes Claros, também é presidente do nosso presbitério, o Presbitério Montes Claros. E nós queremos agradecer o pastor Tarcísio por ter aceito o convite para nos trazer a palavra nessa noite. Também está com ele a irmã Jurema. Tem mais alguém da família aí? Só vocês dois? Só os dois, mas eles têm 2 filhos, né? Já casados, já têm netos? Já. Então, que Deus abençoe os irmãos, sejam muito bem-vindos, viu? E eu queria passar a palavra ao pastor Tarcísio, talvez ele queira fazer também mais alguma apresentação, mas ele vai nos trazer a palavra agora. E você, com toda reverência, todo temor, esteja ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Deus te abençoe, amém. Obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quer dizer que tem gente da minha família sim, né? Débora, João, Daniel, Esther, são da família da fé, família de Deus, assim como vocês também que estão em Cristo Jesus. Somos todos uma só família. Não é? Quero deixar um abraço para vocês do Presbitério Montes Claros. Vocês não estão sozinhos como presbiterianos aqui na região do Norte de Minas. Nós temos para mais de 2.000 irmãos e irmãs em Cristo no âmbito do nosso presbitério aqui. Eu trago um abraço a todos vocês aqui em nome de Jesus. Atualmente nós somos 15 igrejas, mas seremos 17 igrejas ali até o mês de fevereiro. Nós vamos organizar mais 2 igrejas. Nós tivemos reunião do presbitério ontem, não sei se o Roberto já falou, mas teve mais 2 irmãos licenciados, né, ontem pelo Ministério da Pregação da Palavra. Recebe o nosso abraço em nome de Jesus. Recebeu aí? Amém? Ótimo. Abra sua Bíblia então, por favor, no Salmo número 67. Vamos para a palavra, né, irmãos? Salmo 67. Eu chamo esse salmo de um salmo missionário. Salmo 67, eu creio que ele nos fala sobre missões, especialmente a missão de Deus. Vamos lá, Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, irmão. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus,
Nós pedimos ao Senhor que, a despeito de toda a minha fragilidade, a minha pequenez diante da grandeza da palavra do Senhor, desvende os nossos olhos, Senhor, para que assim nós possamos contemplar a maravilha que é a palavra do Senhor. Fale conosco, Deus. Seja o Senhor o centro da nossa vida nesse instante, Pai. Seja o Senhor o centro da vida de cada um de nós que estamos ouvindo a Tua palavra aqui presencialmente e aqueles que haverão de ouvir de modo remoto. Deus, em nome de Jesus, desvenda mesmo os nossos olhos. Ó Deus, toma cativo cada mente, cada coração aqui, tão somente ao Senhor, e a Tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala com cada um de nós. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta aí. Outro dia, a gente estando lá em casa, abrindo o WhatsApp, aí vem uma mensagem da Nathalie. Tive o privilégio de poder lecionar uma disciplina para ela lá no MTC, enquanto ela estava se formando, né, enquanto estava ali estudando no seminário. Aí ela falou assim, vão ter um culto missionário lá na igreja, será que você pode ir lá levar a palavra? Eu já falei com o pastor Roberto, né? O pastor Roberto deu o joinha dele, amém. E aí ela até falou assim, e ele fez uma sugestão de um tema, né, para a gente falar sobre, quem sabe, ele poderia falar sobre a importância de nós sermos uma igreja missionária. A ideia veio do pastor de vocês. Esse é o tema nessa noite. A importância desta igreja ser uma igreja missionária. Claro, não apenas essa igreja local, uma igreja de Jesus, mas eu espero que isso esteja internalizado na sua mente, no seu coração, como igreja, corpo de Cristo, aqui nesse lugar, nesse endereço. Igreja, corpo de Cristo. E a importância de você ser uma igreja missionária. Dentre tantos propósitos que eu pensei, orei, coloquei diante do Senhor, falei assim, eu sei que eu vou levar para esses irmãos. Vou chamar esses irmãos para que façam a oração do Salmo 67, uma constante na vida deles, naquela igreja lá. Chamar vocês para que façam do Salmo 67 uma oração para vocês. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente, você vai ver que o Salmo 67 é uma oração coletiva, uma oração em conjunto. Não é oração individual, não é daquele tipo de oração que você está fazendo em secreto. Sei que o pastor de vocês é um homem de oração, já estudamos lá em São Paulo juntos, já dormimos no mesmo apartamento, um na cama de baixo, o outro na cama de cima, e logo pela manhã, bem cedo, a gente acordar com esse irmão de joelho orando, né? Orando ao Senhor. E eu sei que é um irmão de oração, um homem que tem sua vida como estilo de oração. Então, eu falei assim, vou levar uma oração para esses irmãos, para que esses irmãos orem junto com ele, orem junto conosco, orem junto como salmista, e orem na perspectiva do salmista, da forma que o salmista ora. Então, se vocês observarem bem esse texto, irmãos, é um texto de oração. Se você não sabe quem é o autor desse texto, tem uma dica, nem sempre, mas a maioria das vezes, se não tem um nome ali na frente, logo no início, de quem é o autor, você vai para o Salmo seguinte. O Salmo seguinte fala que o Salmo seguinte está bem claro que é o Salmo de Davi, ali tem uma ajuda para você. Então, não se sabe especificamente quem escreveu o Salmo 67, mas possivelmente, muito possivelmente, tenha sido o rei Davi que escreveu, Davi, o rei de Israel. Não queremos afirmar que tenha sido ele, sim, mas parece-me que foi, com muita certeza, tenha sido ele. Mas não importa se foi um rei, se foi um vassalo, se foi um operário, quem seja, você pode observar que esse texto é uma oração de algumas pessoas, não uma pessoa individualmente, por causa do tempo verbal, como que ele está escrito. Olha, seja Deus gracioso para conosco. Ele está orando não em favor de si mesmo, ele está orando junto com outras pessoas, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Então, veja que é uma oração que está orando em favor de todos, não apenas em favor de si mesmo. Então, veja que é uma oração congregacional. Amém? Então, muito mais do que a gente trazer conceitos aqui para vocês, o que significa a palavra importância, qual a importância, né, de sermos, qual a diferença de ser, de estar, são 2 verbos auxiliares, a importância de sermos uma igreja, o que é a igreja, o que não é a igreja, o que é ser missionário e não missionária. Muito mais do que a gente tratar aqui de termos, de rótulos, eu quero chamar vocês para que orem, seja uma igreja de oração. Muito mais do que falar de missões, façam missões. Amém?
talvez muito mais importante do que a gente entender os conceitos, é fazer. Sabe daquela história que a pessoa começa a criticar o outro que está ajudando o outro? Você está dando comida, cesta básica para a pessoa, mas a cesta básica daqui a uns dias acaba, que relevância tem isso? Já viu esse tipo de pessoa que vem criticar aquilo que você está fazendo? Você pergunta, e você? Está ajudando, socorrendo alguém a matar a fome dele nesse período de pandemia? Não, então tá, então eu quero conversar com aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa. Então, muito mais, irmãos, a gente entender os conceitos, é a gente fazer missões, ser uma igreja missionária. Muito mais importante do que fazer missões é ser missões. Amém? Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Com qual objetivo? Versículo 2, vai para a sua Bíblia, olha aí. Deus nos abençoar para quê? O salmista está fazendo oração para que Deus nos abençoe, traga a bênção de Deus sobre nós para um propósito, para que se conheça na terra o teu caminho. Não é o Deus nos abençoe para a gente trocar de carro, Deus nos abençoe para a gente colocar forro na igreja, Deus nos abençoe para a gente rebocar as paredes, para colocar um piso bom, um ar-condicionado na igreja, Deus nos abençoe para quê? Esse tipo de oração? Oração para quê? Não estou dizendo que não devemos orar para colocar um piso, um ar-condicionado, rebocar, colocar forro, não estou dizendo que isso não seja importante para a igreja, mas não é esse tipo de oração que eu estou desafiando os irmãos a fazerem. Talvez seja uma oração que os irmãos não estão acostumados a fazer. Por isso eu estou desafiando os irmãos, para que façam esse tipo de oração. Abençoe-nos, Deus. Traga bênção sobre nós. Ainda que esta bênção venha do modo de um piso melhor, de uma parede rebocada, de um forro, de bancos confortáveis, ainda que seja essa bênção, mas que essa bênção seja para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Então esse salmista não está orando apenas por o vizinho que mora de frente, ele não está orando apenas por aqueles que moram no seu bairro, na sua cidade, mas ele está orando para todas as nações, todas as etnias na terra. Para que as etnias da terra, as nações da terra, os povos da terra possam serem salvos, que sejam salvos, para que possam conhecer o caminho do Senhor. Esse é o tipo de oração que eu desafio esta igreja, uma igreja para ser missionária, precisa ser uma igreja de oração, uma igreja que faça oração deste tipo. Deus nos abençoe, mas nos abençoe, Deus, para que o caminho da salvação, o caminho do Senhor seja conhecido. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o teu caminho, Deus, o caminho de Deus é Jesus. Para que o caminho de Deus, para que Jesus seja conhecido em todas as nações, a salvação que vem dele, a tua salvação, a salvação de Deus, por meio de Jesus, seja conhecido em todas as nações da terra. É sobre isso que o salmista está colocando seus joelhos no chão, está levando a sua voz ao Senhor. É isso que ele quer ser encontrado no ouvido de Deus. Ele quer que Deus ouça a sua oração em relação a isso. Deus abençoe meu marido, abençoe minha esposa, abençoe meus filhos, abençoe a minha casa, abençoe a minha igreja, abençoe o meu pastor, a esposa dele, abençoe esta igreja, Senhor, para que o teu caminho seja conhecido, Jesus seja conhecido a todas as nações, todas as etnias da terra. Então isso aqui me faz pensar, irmãos, que o campo missionário da igreja, o campo da igreja, de ação da igreja, não está circunscrito a esse bairro, a cidade, a região do norte de Minas, mas todas as nações da terra. Abre a visão, a sua visão, para enxergar as nações da terra como igreja, como corpo de Cristo. Faça isso. Às vezes nós ficamos com a nossa visão limitada apenas a ganhar o bairro, para que o bairro possa ser salvo, o bairro possa conhecer o caminho da salvação, mas eu vejo que o propósito de Deus, a intenção de Deus é que as nações conheçam. Aqui no Brasil tem mais de 130 nações que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Não tem nenhum crente, nenhum cristão salvo que conheceu o caminho da salvação dentro dessa etnia, dentro desse povo aqui dentro do Brasil. Ore por eles. Ore por você, ore por a igreja, para que ela seja abençoada, mas para que o caminho do Senhor seja conhecido. Irmãos, vejam que esse salmo ele vem da inspiração da vontade de Deus, do Espírito de Deus, da intenção de Deus. E nesse salmo e nessa oração, está mostrando quais são as intenções, os desejos de Deus para as nações, para as etnias, para todos os povos. Veja aqui no versículo 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Significa que nem todos os povos ainda louvam o Senhor. Nós louvamos ao Senhor aqui nessa noite, com cânticos de adoração ao Senhor. Nós louvamos o nome de Deus, nós nos reunimos aqui nessa noite para isso.
Mas há muitos povos que não fazem isso que você fez nessa noite. Talvez você esteve aqui só de corpo presente. A gente acha que você louvou e você não louvou. Talvez você tenha apenas cantado, ou talvez você tenha só escutado, ou tenha apenas pensado na letra. Talvez você não tenha louvado ao Senhor, mesmo estando aqui. O desejo de Deus não é que você apenas esteja aqui, que você cante, mas que você louve a Deus. Possa trazer o seu louvor e dizer bem do Senhor. E nós louvamos o Senhor porque Ele tem sido muito bondoso para conosco. Nós o louvamos, por isso nós exaltamos o seu nome. E o desejo de Deus é que todos os povos louvem ao Senhor. E nem todos os povos têm louvado ao Senhor, mas é desejo de Deus, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. É desejo de Deus que todas as nações, os povos e as etnias louvem ao Senhor como você também louva, irmão. Não é uma intenção egoísta só para você. O nosso Deus, Ele não é tribal, Ele não é familiar. Na Índia tem milhões e milhões de deuses familiares. Milhões de deuses na Índia, milhões de deuses na Índia. São deuses particulares, individuais, familiares, cada um tem o seu. Mas Deus quer ser o único Deus a ser exaltado e louvado em todas as etnias, todos os povos da terra. É desejo de Deus, a gente vê isso por essa oração desse salmista: louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Não apenas isso, versículo 4, é da intenção de Deus que a gente louve, mas também a intenção de Deus: alegrem-se e exultem agentes. É desejo de Deus que todos os povos, agentes, olha, e guias na terra as nações, agentes das nações, são palavras que se repetem nesse salmo. Fica outra dica: se você quiser entender qual é o cerne de um texto, você vai nas palavras que se repetem, os verbos. Em que tempo está o verbal, né? O tempo verbal dos verbos. Olha, alegrem-se, ou seja, alegre você mesmo, exulte-se em Deus. Tenha alegria em Deus. É desejo de Deus que a gente seja um povo alegre, feliz, que tenha alegria, tenha felicidade. Na nosso catecismo, lá, a gente sabe de cor e salteado qual é a primeira pergunta, né? Os pastores são interrogados lá nos seus exames. Qual o propósito último do homem? Para que você foi criado? Para a glória de Deus? E o que mais? Alegrar, é uma igreja reformada aqui? Glorificar a Deus e o que mais? Gozar nele, ter alegria nele, exaltar nele, se alegrar nele por uma semana, no domingo à noite, para sempre. Ó! Para sempre, irmão. Não é alegria externa que vem das coisas externas, mas que de dentro. Alegria é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, no Novo Testamento. O fruto do Espírito Santo é a alegria, essa alegria que nós estamos falando. E é desejo de Deus, intenção de Deus, pelo Salmo 67, que alegrem-se e exultem as gentes de todos os povos, todas as etnias, todas as nações. Ao chegar numa aldeia lá na África, seja na Tanzânia, no Malawi, algum desses lugares na África, quando você chega, o povo te recebe com o esplendor de alegria, uma exultação de alegria. Você fica sem entender o que é aquilo, os nossos irmãos em Cristo. Você chega para visitá-los. Estive no Mato Grosso do Sul, visitando nossos irmãos Terena. E ali a gente viu um senhor já de idade chegando, a gente estava tomando tererê, que é um chamate gelado, sentado, conversando com outros indígenas, assim. Aí vai se aproximando, um senhor já de idade, mais de 80 anos, vai se aproximando. Quando eles veem que ele está vindo em direção a nós, todo mundo se cala, senta e fica esperando, de acordo com aquela cultura. Ele foi, sentou ao meu lado, virou para mim e falou assim: os nossos governantes não nos visitam, quem nos visitam são os nossos irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria ter você aqui. Oh, que presente maravilhoso. Mas é desejo de Deus que os Terena, os Machacali, os Pataxó, Krenak, Pancará, Aticum, Yanomamis, estou falando só das nações indígenas do nosso país, também se alegre e tenha a mesma alegria no espírito, alegria em Deus. Não alegria porque comprou um carro, não alegria porque... Tudo isso dá alegria, ter um carro, que você bate a chave e ele pega, né? Você tem um emprego para pagar gasolina, isso tudo é muito bom, uma casa para morar, ter filhos, ter netos, então, são 2 netos e uma neta, isso é muito bom, isso é tudo maravilhoso, mas alegria, que se está falando do texto, alegria no Senhor, alegria de Deus, alegria como fruto do Espírito Santo. Pode estar no meio da guerra, pode estar sem carro, pode estar sem comida direito no prato para comer, pode ser que a sola do sapato está furado, pode estar morando num bairro de periferia, debaixo de uma lona, mas tem uma alegria, como eu vi irmãos numa igreja que não tem uma cadeira como você tem para sentar.
Não tem essas paredes para te proteger da chuva ou do sol. Não tem todo esse espaço que vocês têm. Uma igreja menor do que esse espaço daqui e ali. Já tive o privilégio de poder conhecer irmãos felizes, alegres em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito Santo, porque Deus os alcançou, lhes deu alegria no Espírito Santo, onde tem assim pequenas ripinhas de bambu muito fininhas e capim, e no chão, como nós somos visitas, conseguiu-se lá um banco, uma cadeira para a gente sentar, a gente fica todo constrangido, mas as mulheres e as crianças, todos ficam sentados no chão, mas a alegria está lá dentro, é o mesmo Espírito, é a mesma alegria, é desejo de Deus, e Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. O caminho da salvação tem sido conhecido na terra, entre as nações. Sim, a Nathalie está certa, há muitos povos e etnias que ainda não foram alcançados, que não têm essa alegria ainda, mas é desejo de Deus, que todos louvem ao Senhor, que todos se alegrem no Senhor. Ele repete no versículo 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, olha aí, e no versículo 7, ele também está orando e dizendo, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Então é vontade de Deus que todos os povos também temam ao Senhor, tenham temor do Senhor. Há muitos vizinhos nossos, pessoas que moram ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa escola, que ainda não temem ao Senhor, que ainda não louvam o Senhor, que ainda não têm a alegria do Espírito do Senhor na vida deles. E também há povos, nações ao redor da terra que também ainda não conheceram essa alegria, não conheceram aquela alegria que você tem, o louvor que você tem no seu coração quando você leva ao Senhor, ainda não tem também o temor de Deus na sua mente e no seu coração. Qual a importância de ser uma igreja missionária? O que é a igreja? Lembrando que o mais importante não são os conceitos. A igreja é gente, a igreja é povo. Igreja não é telhado, não é banco, não é piso, não é microfone. Igreja é gente, é povo. Nunca no Novo Testamento, igreja é referida de outra forma senão povo, gente. Também no Velho Testamento, povo escolhido por Deus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Isso é ser igreja. Igreja é muito mais do que cadeira, do que banco, do que instrumentos musicais. Todos os instrumentos estão aqui para o louvor de Deus, para a adoração, para o louvor do nosso Senhor. Qual a importância de ser igreja? Sem se preocupar com a tarefa, mas qual a importância de ser igreja? Que relevância tem ser igreja? Outro dia eu tive uma grata alegria, vou perguntar para uma pessoa, e perguntar para ela assim, você vai para Belo Horizonte, estando lá, se a pessoa te perguntar assim, o que é a sétima igreja, o que você diria? Ela falou assim, a sétima igreja é igreja. Foi uma alegria para mim, dependendo qual é o seu conceito de igreja. Eu queria afirmar, dentre tantos conceitos que a gente vê no Novo Testamento, e tantas figuras que a igreja comparada como a noiva, no cordeiro, como edifício, tantas coisas que a igreja é comparada, mas acima de tudo a igreja é o agente da missão de Deus na terra. A igreja é o povo de Deus escolhido, que Deus escolheu na terra para executar, para ter a tarefa de cumprir a missão de Deus. A missão de Deus na terra. Nós somos os agentes da missão de Deus na terra. Isso é ser igreja. Quando nós somos chamados por Deus, nós recebemos de Deus uma tarefa. É assim, ser igreja. E missionário, missões, é o meio de como nós vamos realizar a missão de Deus. Então, qual a importância de nós sermos agentes da missão de Deus? Deixa para que você responda no seu coração. Qual a importância de ser igreja missionária? Lembrando que a missão é de Deus, e uma igreja missionária é aquela que é o agente da tarefa de Deus, daquilo que Deus está fazendo na terra. O que será que Deus está fazendo? Se você for comigo para entender o que Deus está fazendo na terra, você vai lá em Gênesis. Qual é a missão de Deus? O que Deus está fazendo? A missão de Deus começa muito antes de mim, de você, da igreja, ou até mesmo do próprio Evangelho. Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós temos aqui o proto-evangelho, versículo 15, né? Porém, inimizade entre ti, a promessa do libertador.
Passamos aqui por Gênesis capítulo 4, nós sabemos que Adão e Eva foram colocados por Deus ali no jardim para ser a imagem e semelhança de Deus, mas Deus, ao os colocar aqui na terra, também lhes dá uma tarefa. O versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis vem dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou Adão e Eva e deu para eles uma tarefa. E eles eram a imagem e semelhança de Deus, era para crescer e multiplicar e encher a terra de servidores de Deus, o povo de Deus na terra. A imagem e semelhança de Deus. E com uma tarefa de governar sobre a terra. Governar não é abusar, não é fazer mau uso da terra, como nós temos feito. Deus nunca falou para a gente abusar da terra, do meio ambiente e tudo. Não. Mas é cuidar da terra, governar a terra, administrar a terra, fazer uma boa gestão da terra, de tudo que ela tem. Mas nós vimos aqui, então, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o capítulo 11, é o que a gente chama nos nossos estudos teológicos aqui, a era primeira. A primeira era, o primeiro tempo. Capítulo 1 até o capítulo 11. Irmãos, ao chegar aqui depois do dilúvio, depois da Torre de Babel, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Depois de passar todos esses 11 capítulos, agora nós entramos no capítulo 12, ao que parece para nós, que aqui começa a missão de Deus no sentido redentor, da redenção desse homem caído por causa do pecado. A promessa já tinha sido feita lá em capítulo 3, versículo 15, mas agora, ao chamar Abraão, no capítulo 12, parece que Deus agora começa em missão, a missão é de Deus, e Deus então começa aqui no capítulo 12 de Gênesis, dizer: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, lembra da oração do Salmo 67, abençoe-nos Deus, para que o teu caminho seja conhecido, o caminho da salvação. Então aqui o Senhor fala com Abraão, e diz assim: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, se tu uma bênção, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar para que em você, através de você, você seja uma bênção para todas as famílias da terra. Nós sabemos que na descendência de Abraão virá Jesus, o Salvador, o Libertador, onde todas as famílias da terra serão abençoadas. A família dos Porto, a família dos Felício, dos Oliveira, dos Silva, qual é a sua família? Deus, então, em missão, Deus tem uma missão, e a missão de Deus é abençoar todas as famílias da terra, todas as gente, todos os povos, para que louvem a Ele, para que alegrem-se nele, pela alegria do Espírito Santo, para que possam temer ao Senhor. Isso não começa lá em Atos, isso não começa nos Evangelhos, isso começa desde lá o tempo mais antigo, depois da era primeira. Deus escolher um povo, o povo escolhido de Deus. O primeiro conceito que a gente vê da bênção de Deus é quando Deus coloca Adão e Eva no jardim e diz para eles irem e encher a terra. O conceito é para que eles pudessem ir e encher a terra. Depois Adão e Eva pecam, agora Deus aqui chama em Abraão, e agora em Abraão, na descendência de Abraão, estabelecendo o povo de Israel. O segundo conceito agora que a gente vê no Velho Testamento é que agora as nações deveriam vir até a nação de Israel e serem abençoadas por Deus através da bênção que Deus traz para Abraão do povo de Israel. Era para as nações virem até Israel. E nós sabemos lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Não é verdade? Assim como Adão e Eva caíram no pecado também, a nação de Israel também, não, como nação, não receberam Jesus como o Messias, como ungido, como Salvador. Creio que aqui então começa assim. Desde Gênesis, a Bíblia é um livro histórico, começa no primeiro versículo dizendo sobre Deus. Deus no princípio criou os céus e a terra. É um livro que começa ali então desde a criação e vai até o livro de Apocalipse. E que você for olhar o último versículo de Apocalipse, ela vai estar dizendo assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Começa com Deus, termina com Jesus. É um livro histórico. Eu não estou dizendo que ele é apenas um livro histórico, é a palavra de Deus. É a história da missão de Deus com o homem, para com a terra, o universo. E aqui entre o primeiro livro, o primeiro capítulo, o primeiro versículo e o último versículo, nós vemos a história de Deus narrada aqui para mim, para você, para que todos nós possamos conhecer. O Salmo 67 está lá mais ou menos no meio dessa história, onde nós vimos que é da intenção de Deus, do propósito de Deus,
fala de Deus no Salmo 67. Ele vem dizer: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. William Carey foi para a Índia como missionário no final do século XVIII. Ele é considerado o pai das missões modernas. Estou falando do século XVIII, muito depois desse salmista. E ele, então, fez um trabalho lindo, maravilhoso na Índia, e ele é considerado, então, o pai das missões no final do século XVIII, e no século XIX houve uma expansão do Evangelho por todo lado, todos os continentes. Não houve um século onde as pessoas não saíram tanto quanto no século XIX, irmãos, para todos os continentes, para todos os lugares. Uma pequena igreja, uma pequena paróquia, uma pequena igreja, uma pequena igreja lá na Alemanha, começa uma reunião de oração, como eu estou propondo para vocês orarem. E começaram um relógio de oração de 24 horas, assim, de 2 em 2. Vocês vão orar 2 horas, depois muda mais 2, 24 horas, depois substitui mais outro, 24 horas, depois mais 24 horas. Essa reunião de oração durou mais de 100 anos, sem parar. E durante esse período, eles enviaram mais de 1000 missionários espalhados para todos os continentes. É a história dos morávios, os moravianos. Eu tive o privilégio de conhecer um descendente dessa turma, Francisco Leonardo. Foi os nossos professores, né? Uma igreja que orava. Orava por missões, por missionários. Tudo começou da iniciativa de William Carey. Eu quero trazer assim, uma informação para vocês a respeito da biografia dele. Esse homem, William Carey, ele foi movido por uma grande visão, uma visão de Deus. Essa visão que ele teve de Deus é que Deus era grande e que Deus era triunfante. Eu creio que essa é a primeira visão que nós precisamos ter. O Salmo 67 começa dizendo: Deus, seja gracioso para conosco. Ser uma igreja missionária, eu creio que precisa começar daí. De nós, eu e você, nós precisamos ter uma grande visão de Deus. Essa é a primeira visão que nós precisamos ter. Que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é triunfante. Todo cristão precisa ter, se quer ser uma igreja missionária, precisa ter uma visão correta a respeito de Deus. E a visão de Deus não é nada mais, nada menos do que uma visão triunfante, de um Deus triunfante. Um Deus que vai vencer sobre tudo e todos na história. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Nós precisamos saborear a pessoa de Deus. Nós precisamos ter uma visão de que Deus é a pessoa mais importante na nossa vida. Toda a missão de Deus está direcionada a isso, para que eu e você possamos adorar a Deus. Eu adoro Deus, eu amo Deus. Sabe aquela pessoa que adora o carro? Ele ama o carro, adora o carro, ou seja, aquele carro tem um valor para ele tremendo, imenso. Como certo irmão, uma vez levei para passear comigo lá em Botumirim, chegamos lá, ao chegar lá, pegamos estrada de terra, uns 70 quilômetros, a primeira coisa que ele fez, encostar o carro lá e passar uma flanela e tirar toda a poeira daquele carro. Nós ficamos ali uns 4, 5 dias, e ele falou: agora só saio com esse carro daqui ao ir para minha casa. Adoro o carro. Eu tive o privilégio também de poder conversar com ele e tentar abrir sua mente para não adorar essas coisas, mas adorar a Deus. Toda a missão de Deus está direcionada a essa visão, a visão de que Deus é triunfante, que Deus é grande. Esse salmo, essa oração, começa com isso: Deus, seja gracioso para conosco. Mas você sabe quem é Deus? Como que você enxerga Deus? Possivelmente você enxerga Deus como aquele que te dá presentes. Deus me livra da Covid, Deus me livra da doença, Deus me livra da enfermidade, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma esposa, Deus me dá um filho, Deus me dá um neto, Deus me dá uma roupa, Deus me dá um calçado, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, Deus me dá uma lata de tinta, Deus me dá uma bola de arame para eu cercar o meu pasto, Deus me dá bezerro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Talvez a sua visão de Deus seja um Deus que te dá presentes, e você não está nem aí para a pessoa de Deus.
Pastor John Piper, escrevendo no livro Não Jogue Sua Vida Fora, ele diz para algumas pessoas: basta você ter um marido ou uma esposa, 2 filhos, 1 ou 2 filhos, uma casa própria, um carro, não precisa ser novo, mas você tem um carro, um emprego para você pagar suas contas no final do mês, está bom demais. Não precisa nem de Deus. Tem pessoas que estão fazendo da sua vida isso. Eu quero ter um carro, uma casa própria, uma esposa, 1 ou 2 filhos, um salário para eu pagar minhas contas no final do mês, está ótimo. Esse é meu sonho da minha vida. É isso que eu quero, isso que eu busco. Se esse é o foco da sua vida, quero te dizer que é uma miséria. Não estou dizendo que ter um carro é uma miséria, ter uma família não é uma miséria. Eu tenho uma casa própria, tenho um carro próprio, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, tenho 3 netos. Não estou dizendo que isso é uma miséria, mas isso não pode ser o foco da nossa vida. Isso não pode ser aquilo que nós adoramos. Nós adoramos a Deus. Um dia minha esposa pode passar antes de mim, os meus filhos, os meus netos, eu posso ser decepcionado por eles. O que não pode passar é Deus, o que não pode faltar é o Senhor amanhã na minha vida. E a missão de Deus é levar com que o homem possa adorar a Ele, que Ele seja amado acima de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo fala que eu considero todas as coisas como lixo, para não deixar de ganhar o conhecimento de Cristo, a sublimidade de Cristo, a pessoa de Cristo. Não os presentes que ele pode receber, mas a pessoa de Deus é mais importante, mais valiosa do que as coisas e os presentes que Deus nos dá. Até mesmo a graça que Deus nos dá, ela não pode ser mais preciosa e valorosa do que a pessoa do Deus que nos concede a graça. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a nossa adoração é a Deus, amado acima de todas as coisas. Jesus, o seu Filho, seja o centro da sua vida, meu irmão. Que você seja convencido pela pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Isso faz parte da missão de Deus, convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Isso é missão de Deus, isso faz parte da história de Deus. É Deus que está em missão. É Deus que leva os Yanomamis, os Machicali, os Pataxó, a mim e você, a serem convencidos do pecado. Nós não temos esse poder de fazer isso, mas Deus é que tem, e Deus está fazendo isso. Esse salmo começa com Deus. Deus seja gracioso para conosco. Nós precisamos, como William Carey, ter uma visão correta de quem é Deus. Se nós queremos ser uma igreja missionária, fazendo a tarefa e a missão de Deus, nós precisamos ter a visão correta de Deus. Que Deus, através do seu Filho, seja, lembrando que Jesus é a exata expressão, a imagem de Deus. Você conheceu Jesus, você foi convencido do pecado, da justiça, do juízo. Isso é a obra de Deus, do Espírito Santo. Essa é a missão de Deus. Então, William Carey fala que nós precisamos de um povo que tem uma adoração genuína a Deus, uma adoração autêntica a Deus, uma adoração sincera a Deus. Isso é obra e graça de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. Só o Espírito Santo pode fazer isso, levantar aqui do meio de nós um povo que adora genuinamente, autenticamente, sinceramente a Deus. Não está aqui para adorar o homem, o pastor, a denominação, qualquer coisa que seja. Estamos aqui para adorar a Deus, servir a Deus. Esse é o propósito último de Deus na minha vida, na sua vida, para que a gente possa adorar a Ele. Jesus, ao fazer o seu jejum no deserto e ser tentado pelo diabo, transforma essas pedras em pães, pula lá de cima, cá embaixo, os anjos vão te amparar. Daí a pouco, Satanás faz uma proposta para Jesus: se prostrado me adorares, vou te dar todo o reino. Aí Jesus fala, o quê? Ao Senhor teu Deus, apenas ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Isso faz parte da missão de Deus, de você adorar apenas a Deus, e mais ninguém, nem nada mais. Não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. Paulo, quando está dizendo que ele considera como lixo, como refúgio, o que ele está dizendo é que ele ama menos essas coisas do que a Deus. Ele ama mais a Deus do que essas coisas. Você não pode amar mais essas coisas do que a Deus. Em Lucas capítulo 14 fala que se você não negar a si mesmo, até a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Amar Jesus acima de todas as coisas. Fazer de outra pessoa um discípulo é levar esse discípulo a amar Jesus acima de todas as coisas. E ali então Satanás faz essa proposta para Jesus, a questão da adoração.
E é isso que o diabo quer também, ser adorado. E o diabo não está nem aí para os povos da terra, não está nem aí para a sua vida. O que você faz da sua vida? Ele só fica preocupado, Satanás só fica preocupado se você está adorando a Deus, genuinamente, autenticamente, sinceramente. Essa é a preocupação do diabo. Está buscando a Deus, está servindo a Deus, qual é a visão que você tem de Deus, quem é Deus para você, que lugar que a pessoa de Deus ocupa na sua vida, que lugar a sua vida ocupa na história de Deus, na missão de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Essa é a grande preocupação do diabo. Não importa se você é rico ou se é pobre, se você adora Iemanjá, se você adora Buda, se você adora o seu carro, se você faz qualquer outra coisa da sua vida, não importa. Desde que você não adore a Deus, está de boa. Não importa a igreja que você vá, o que você faça, se é no terreiro de macumba ou não, não interessa. Não tem diferença nenhuma. A diferença é você está adorando a Deus, você está servindo a Deus, você é servo de Deus, você adora o Senhor. Jesus é a pessoa central na sua vida, a pessoa mais importante na sua vida. É isso que importa para o diabo, é isso que importa para Deus, a sua adoração. Vê se lá nos encontrarmos com o Senhor, Ele estaria preocupado com a marca do carro que você andou e que tipo de pneu que você colocou no seu carro aqui na terra? Absolutamente não. E ser igreja é esse povo que é chamado por Deus, esse povo que ama a Deus acima de todas as coisas. Qual a importância de sermos uma igreja? Qual a importância de sermos povo de Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas? Qual a importância de sermos um povo que adora a Deus e a Jesus acima de todas as coisas? Jesus é a pessoa central na nossa vida, mais do que o nosso esposo, mais do que a nossa esposa, mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos bens, mais do que o nosso tempo, mais do que a nossa graduação na universidade, mais do que a nossa conta bancária, mais do que tudo. Ser uma igreja missionária, missões é um meio, fazer missões é um meio para a missão de Deus. Nós, como agente da missão de Deus, agora nós vamos viver o Evangelho, amando a Jesus acima de todas as coisas. E a boa notícia do Evangelho, o Evangelho é uma mensagem, que seus pecados, do passado, do presente, do futuro, você agora foi reconciliado por Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, o Evangelho de Jesus. Essa é a boa notícia. O Evangelho nada mais é do que uma mensagem. E quem leva essa mensagem? A igreja, o povo de Deus, chamado e escolhido por essa tarefa missionária, de levar essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Eu diria o Evangelho integral, mas não vou entrar nesse assunto agora, mas é levar o Evangelho de Jesus a todo homem, para que ele seja reconciliado com Deus. Aquela imagem e semelhança de Deus lá no Éden, que foi deturpada, manchada por causa do pecado, agora em Cristo Jesus é restaurada, para que você tenha plena comunhão com Deus. E é desejo de Deus que você participe dessa tarefa que Deus faz, que Deus realiza. Não sou eu que abro sua mente, desvelo os seus olhos, para que você entenda o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus. Eu sou aquele que pronuncia, nós proclamamos, nós testemunhamos a respeito do Evangelho, aqui, ali, acolá, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que é importante sermos, então, uma igreja missionária? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e Deus está em missão na terra, e Deus está transformando vidas, Deus está reconciliando pessoas, e Deus faz isso através do Espírito de Deus, e nós somos esse povo. Qual a importância disso? É de sermos parte da missão de Deus na terra. Se você conhece a Deus, você sabe o tanto que é importante. Levar com que Deus seja louvado, que Deus alegre o coração de vidas de pessoas, que pessoas possam temer o Senhor em todas as nações, todas as etnias da terra, é ver a alegria de ver a tarefa cumprida. Não é porque Deus está nos dando presente, agora nós temos que ser missionários. É porque Deus está nos dando presente, agora nós temos que dar nossa vida para missões. Não. Eu dou minha vida para missões, agora o meu carro, minha casa, minha vida, meu tempo, pertence ao Senhor, é tudo já dele, é dele então. Agora, para a alegria de ver a tarefa cumprida do Evangelho ser pregado a todas as etnias da terra, então vai meu carro, vai minha casa, vai tudo que eu tenho, vai tudo que eu sou, vai tudo, o meu tempo, a minha cidade, minha família, meu emprego, para ver a tarefa cumprida. A missão, as missões que a igreja faz, melhor dizendo, ela é um meio para que a gente possa ser um instrumento de Deus, para a missão de Deus em transformar vidas. Queria citar um exemplo aqui muito rápido de Lídia, uma empresária, vendedora de púrpura na cidade de Filipos, onde o apóstolo Paulo
procurando um lugar para orar, à beira do rio, encontra com Lídia. E o Senhor abre os olhos dela para compreender a mensagem. Saindo dali, uma jovem possessa com espírito imundo. E agora quem liberta é Jesus, não é Paulo, é Jesus que liberta. E agora, por causa daquilo, porque ela é uma adivinhadora, agora ele vai preso. E agora ele é liberto, à noite, quando ele está orando e louvando ao Senhor, junto com o seu companheiro de prisão. E agora aquele carcereiro também se converte. Quem faz isso? Deus. Deus em missão, Deus transformando aquela vida, Deus salvando aquela vida, aquele carcereiro que ia se matar, ia se suicidar. E agora o Senhor o liberta. E agora toda a sua casa é batizada. Sabe por que tudo isso, irmãos? Por aquilo que está escrito lá, que aquilo que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, onde ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, é o texto mais essencial sobre missões no Novo Testamento. Ou seja, Deus envia Jesus, agora Jesus aparece pelos discípulos e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você será o Salvador da terra? Não. Você que foi encarnado para ser o Salvador, o Messias? Não. Jesus é que no seu ministério encarnacional, Jesus que se encarnou, se tornou homem como eu e você, é esse Jesus que veio para morrer pelos nossos pecados e no cumprimento da sua missão, e agora ele nos envia para representá-lo, para ser o corpo de Cristo nessa terra, para expressar o amor de Deus a todas as gentes, a todos os povos, a todas as nações, a todas as etnias da terra. Qual a importância de ser uma igreja missionária? Eu creio que ser uma igreja missionária é revelar o grande amor de Deus para o homem, para que ele seja reconciliado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque pela missão de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê o que na missão de Deus? Deus vindo ao encontro do homem para reconciliá-lo com Cristo, para restaurar a sua imagem, a sua semelhança de Deus, para ter o equilíbrio da vida dele, para equilibrá-lo do Senhor, para restaurá-lo dos seus relacionamentos sociais, físicos e espirituais. É Deus em amor, Deus em ação, Deus em missão, é Deus expressando-se, Ele se mostrando quem Ele é, o soberano, o altíssimo, tremendo, misericordioso, bondoso, amoroso, um Deus também justo. É Deus se expressando, é Deus se mostrando. Tem uma expressão em inglês que diz assim, to show off. To show off é mais ou menos assim. Vamos pegar aqui só exemplo, viu, irmão, da bateria. Só um exemplo. O irmão da bateria, ele vem aqui e fala assim: eu vou me mostrar hoje. E ele é show off, é isso, assim, ele está se mostrando, né? Querendo aparecer, isso, achei. Então aquele irmão do baixo falou assim: hoje eu vou me mostrar. E vai. E o irmão do teclado, a irmã que canta, hoje eu vou me mostrar. Sabe que Deus faz isso? Sabia disso? Quando a gente pergunta assim, qual é o propósito último do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E qual é o último propósito de Deus? O último propósito de Deus? Glorificar Ele mesmo e se alegrar nele mesmo. Tudo quanto Ele faz, conforme lhe apraz, se mostrar. Não com desejo egoísta, como do baterista, do tecladista, querendo dizer que é o tal. Mas Jesus, Deus, Ele se mostra, Ele fala: eu sou o tal, o único Deus vivo e verdadeiro. Se Ele fosse trazer glória para o outro seria melhor do que Ele. Mas não há ninguém maior e melhor no universo. Não há, como John Piper disse, se Deus mostrasse, fizesse tudo para você, mas Ele não se mostrasse, não trouxesse Jesus para mostrar quem Ele é, Ele não estava te apresentando aquilo que há de melhor no universo, que é Ele mesmo, a pessoa dEle, o conhecer dEle, o andar com Ele, a vontade dEle. Ele enviou Jesus. E agora, por meio de Jesus, por meio da sua palavra, e agora por meio da igreja, os povos, as nações da terra, vão conhecer a Deus, conhecer Jesus através da sua igreja. Qual a importância de ser uma igreja missionária? É que quando a igreja se torna uma igreja missionária, realizando a missão de Deus, ela está mostrando Deus para as pessoas, e não tem nada melhor, mais lindo,
que o outro possa conhecer o amor de Deus para a vida dela, revelado em Cristo Jesus. Você pode mostrar qualquer outra coisa, pode mostrar o tanto que seu carro é bonito, pode mostrar o tanto que a sua guitarra é bonita, o tanto que sua bateria é bonita, o tanto que você toca bem, você pode falar o tanto que você canta bem, o tanto que você prega bem, você pode mostrar o tanto que a igreja presbiteriana é boa, e é boa mesmo, você pode mostrar tantas coisas, mas se você não mostrar Jesus, você não está mostrando aquilo que há de melhor no universo. Ser uma igreja missionária é expressar a Deus na terra, é ser o corpo de Cristo, manifestar o amor de Deus nas pessoas. E Deus amoroso. Nós não somos o Salvador, mas nós podemos nos encarnar no sentido de sermos enviados por Deus para sermos agentes, embaixadores de Cristo, como instrumentos dele, que através de nós a graça de Deus, o amor de Deus seja revelado. Foi assim que Deus escolheu. Nós somos presbiterianos, nós somos reformados, a justificação pela fé somente, a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O homem não pode fazer nada para a sua salvação, estamos totalmente depravados. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, o sangue expiatório de Jesus. Mas Deus escolheu um instrumento para ele aqui nessa terra para proclamar essa boa notícia, essa boa mensagem, essa boa nova do Evangelho. Esse povo é o povo escolhido de Deus, a igreja do Senhor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus poderia ter escolhido os anjos para essa tarefa. Qual a importância de sermos uma igreja missionária? A importância maior do que a dos anjos, da tarefa dos anjos. Às vezes a Escritura nos diz que os anjos anelam em fazer isso. Se eu fosse um anjo Tarcísio, tem? Não, tem Gabriel, mas Tarcísio não, né? Que vontade de receber essa função que o Roberto tem. Qual a importância? Grande importância. Missão é o meio, ações missionárias é o meio pelo qual Jesus será visto. Ele é o caminho, a verdade, a vida, é o centro. A igreja precisa não apenas falar de missão, mas fazer missões. A igreja precisa entender que esse salmo começa com Deus. Seja Deus gracioso, tenha uma visão correta de quem é Deus e valorize, não menospreze o privilégio que você tem de fazer parte da missão de Deus aqui na terra. Ser uma igreja missionária que leva essa mensagem a todas as etnias, todos os povos. Abra a sua visão para enxergar não apenas o seu vizinho, não apenas a rua, não apenas o bairro, mas também que você tenha a possibilidade de conversar com alguém. E hoje, pela internet, você pode conversar com alguém que está lá na Indonésia, missionária Sol, presbiteriana, foi ovelha do pastor Roberto, se não me engano, lá atrás, quando era da congregação de Pai Pedro. Você pode conversar com ela agora, lá é dia. Você pode saber como é que são as coisas, como você pode orar por ela, e você vai estar participando daquilo que Deus está chamando ela para fazer lá. Nem todos são missionários nesse aspecto, como a irmã Sol é. Mas você pode estar com ela. Esse mesmo William Carey, ele trouxe uma expressão que ficou até hoje para nós. Se você não, o missionário, quando vai, ele é a ponta da corda. Você pega uma corda aqui, o missionário segura a ponta da corda e vai lá para a Indonésia, como a Sol fez. Deus a chamou especificamente para lá, e lá ela foi. Mas tem alguém segurando a ponta da corda do lado de cá. Essa pessoa pode ser você, orando por ela, orando para que Deus a abençoe, e abençoe tanto para que o caminho da salvação seja conhecido, a salvação, o caminho seja conhecido na terra, seja conhecido aquele povo que ela está alcançando. Ela fez um jantar essa semana, pediu oração, nós estivemos orando por ela, clamando ao Senhor. Ela não pode falar do Evangelho abertamente, fez um jantar. Nesse jantar foram 22 pessoas. Ela pode falar o que Natal representa para ela, o nascimento de Jesus Cristo. Olha que grande oportunidade. Está aí o Natal, de 25 de dezembro. Se você não vai lá para a Indonésia, pela internet, de alguma forma, vai para o seu vizinho do lado. Compra um sabonete cheiroso aí na farmácia, no supermercado, leva para essa pessoa, transforma esse sabonete em missões. Você ama Deus, você tem uma visão correta do quão Deus é grande e triunfante, como William Carey teve, a visão de um Deus grande. Ore esse Deus e diga: Deus, me abençoe, abençoe a nós, abençoe a nossa igreja, nos abençoe, Senhor, para que o caminho seja conhecido da salvação no meu vizinho. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Esse ato de você levar um sabonete cheiroso para alguém,
Você pode fazer disso missões. É para a glória do Senhor, irmãos, mas lá na igreja, a gente transforma picolé em missões, quilo de feijão em missões, um pequeno artesanato em missões, um pano de prato desenhado vira missões, ações missionárias. O nosso desejo é que a mulher tenha um pano para lavar o prato simplesmente, ela vai usar para isso mesmo, porque Deus seja conhecido, que ela possa enxergar o amor de Deus por ela, e o reino de Deus seja estabelecido no seu coração, na sua vida. Outro dia eu estava fazendo isso lá na igreja para abrir um poço artesiano lá em Carnaubeira da Penha para tentar alcançar 2 etnias, a Ticum e os Pancará. Esse missionário vai estar com a gente semana que vem, domingo pela manhã. Quando vem missionário na igreja, para mim é um privilégio tremendo receber aquele que Deus chamou para estar do outro lado da ponta da corda. Isso é um meio, abrir um poço, uma ação missionária dessa é um meio para que Jesus seja exaltado, conhecido, adorado por alguém lá. E se for glória a Deus, valeu todo o esforço. Se vai ser hoje, semana que vem, ou daqui a 10, 15 anos, não sei. As próprias Escrituras nos dizem que aquilo que Apolo faz, o que Paulo faz, nada importa. Importa o que Deus faz. Ele que dá o crescimento. Queria deixar essa sugestão para os irmãos. A igreja precisa, mais do que entender todos os conceitos, fazer missões. Deus está em missão, reconciliando todas as coisas através da sua igreja. A igreja é seu agente. A igreja missionária reflete o amor de Deus por todo lugar que ela vai, em todo o tempo. E que ela possa abrir os olhos para aqueles que estão nas etnias que ainda não foram alcançados, os povos alcançados. Aqui em Minas Gerais, os vazanteiros, os ribeirinhos, os ciganos, os indígenas, fora do Brasil, em qualquer lugar. Participe, se você não pode enviar e sustentar plenamente 100% um missionário além mar, fora do nosso país, para outra etnia, apoie, ajuda com um pouquinho. É a oferta de 2 quadrantes de uma viúva pobre no gasofilácio, vale mais do que a contribuição de tantas outras pessoas. Fui atualizado hoje aqui, porque antigamente o brasileiro dava R$1,40 para missões estrangeiras, agora fiquei sabendo que aumentou, dobrou, né? R$2,50. Mas nós podemos fazer muito mais ainda. Mais do que entender qualquer coisa, irmãos, vamos ser um povo de Deus missionário, um povo de Deus com uma igreja missionária. Não que todos nós sejamos missionários, no sentido de que a Sol essa é a missão da igreja. Qual a importância de sermos uma igreja missionária? Entendermos, irmãos, como a vida da nossa igreja se encaixa dentro da missão de Deus, da vida de Deus, e aquilo que Deus está fazendo na terra. Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Eu disse que ia trazer para vocês um desafio hoje, para que vocês possam fazer a oração desse salmista. E eu quero orar junto com vocês. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a que eles orassem em secreto, mas também o Senhor Jesus ensinou a sua igreja que pudessem orar uns com os outros. E eu gostaria que a gente orasse juntos hoje aqui. E nós vamos fazer essa oração que esse salmista fez, pedir a Deus para que Deus abençoe você e a mim, que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer resplandecer sobre nós o rosto. Fica esse assunto para outra ocasião, naquela experiência que Moisés teve, do rosto resplandecente. Aí você fica pensando, qual a importância de ser uma igreja missionária? Qual a importância de ver povos e etnias na terra se alegrando e louvando e temendo ao Senhor? Quando você pensa no resplandecer do rosto, da glória de Deus, não tem preço, irmãos. Vamos orar? Mais do que pensar em conceitos, mais do que você ser rotulado como igreja missionária ou não, seja uma igreja de oração em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ore comigo. Abençoe-nos, Deus. Continue nos abençoando. Abençoe-nos sempre. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe seu pastor, liderança, os presbíteros, os oficiais da igreja, os diáconos. Abençoe as crianças dessa igreja. Abençoe, Deus, os adolescentes dessa igreja. Abençoe os jovens, Senhor. Abençoe os homens, as mulheres, as famílias dessa igreja, os casais. Abençoe, Deus.
Deus, não sei que tipo de bênção cada um dos irmãos, cada um dessa igreja está precisando, que tipo de bênção, não sei que tipo de bênção, mas eu peço ao Senhor a tua bênção. A oração é um meio de graça, então Deus, derrama da tua graça sobre esta igreja, Senhor. Graça maravilhosa, graça abundante, Senhor. A graça do Senhor sem medida, transbordante sobre a vida dessa igreja, Senhor. Derrama também sobre a 7ª igreja, Senhor. Sobre o nosso povo, o povo do Senhor, o povo de Deus ali na 7ª igreja. Derrama, Deus, da tua bênção, da tua graça, Deus, sobre as igrejas do nosso presbitério. Deus, abençoe-nos, Senhor, para que o teu nome seja conhecido, o caminho da tua salvação seja conhecido através de nós, da tua igreja, do teu povo eleito, povo escolhido por uma tarefa de participar da missão do Senhor aqui na terra, de reconciliar o homem com Deus, com o Senhor, através do sangue de Jesus, através da mensagem do Evangelho, pelo poder do Evangelho que transforma vidas, como transformou Lídia, aquela jovem que estava possessa, aquele carcereiro. Senhor, transforma vidas também aqui neste bairro, nesta rua. Usa dessa igreja, Deus, para que o caminho da salvação, através dessa igreja, seja conhecido, Deus, a qualquer lugar, qualquer uma das etnias que o Senhor preparou de antemão, para que essa igreja pudesse chegar, Senhor. Abençoe, Deus, para que essa igreja possa abençoar pessoas aqui, ali e acolá, até os confins da terra, Senhor, a participarem, envolverem, Deus, na obra, aquilo que o Senhor está fazendo, Deus, para que ao final, assim como termina as Escrituras, Deus, a graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Ó Deus, mas que o Senhor também dê a cada um de nós a visão da grandeza do Senhor, como que o Senhor é triunfante, Senhor, como o Senhor é grande, Pai. Nos dá essa visão, Senhor, de quão grande é o teu amor, Pai, quão alto é o teu amor, assim como o apóstolo Paulo diz, para que a gente possa conhecer a plena vontade do Senhor e conhecer também, ó Deus, a altura, o comprimento, a profundidade, a largura, ó Deus, do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos faça conhecer este amor primeiro, Senhor, e dá, ó Deus, com que conhecendo o teu amor e ampliando a nossa visão, Senhor, nós como igreja possamos expressar esse mesmo amor, esse mesmo tamanho desse amor, a largura, a altura, o comprimento e profundidade desse amor, ó Deus, que o Senhor manifestou em nós, nos dando a alegria do Espírito, louvando ao Senhor e temendo ao Senhor, que outros povos, as outras etnias, outras nações da terra também, Senhor, igualmente, ó Deus, possam ser abençoados, ó Deus, com essa mesma graça. Assim nós pedimos, Senhor, em nome precioso de Jesus, Pai. Amém, amém. Obrigado, irmãos, que Deus os abençoe, continue os abençoando.